Paz seja convosco. Estamos tratando nesse segundo período, se Deus assim o permitir, o nosso último encontro, que nós estamos tratando sobre a santidade de Deus. A partir da semana que vem, se tudo der certo, nós vamos começar a falar do juízo de Deus. Pastor, não vai virar tudo pizza? Não vai. Não vai. Tá? Fazendo uma breve revisão, nós fizemos ilustrações da santidade de Deus dentro da vida de 3 homens. Falamos da condição de Moisés, em que Moisés é ordenado a ele que ele fale a rocha, e ele espanca a rocha, e ali ele mostrou toda a irreverência dele em relação à ordenança, à palavra do Senhor. Antes do intervalo nós fizemos aquele paralelo com Pedro, em vez de Pedro continuar seguindo a ordenança de Deus, e ele ficou constrangido pela presença dos judaizantes, e ele negou a palavra de Deus mais uma vez. Esta irreverência, ela é levada muito a sério por conta de Deus. Quando a pessoa erra, ela é punida. E Deus, ele é glorificado tanto de um lado como do outro. Deus tanto é glorificado pela sua ação em obediência, como também Deus é glorificado quando você vai para o inferno. Quando você está no inferno, a justiça dele se cumpriu e o nome dele é glorificado. Como foi glorificado quando Moisés não entrou na terra prometida. As pessoas viram que Deus era um Deus sério. Quando Pedro tomou as pancadas dele também. Quando Judas foi para o inferno também. Porque se não fosse assim, as pessoas, elas naturalmente, elas iam achar que tudo é uma pizza. Eu posso fazer o que eu quero. Tá tudo certo. Não há problema nenhum. E o que Deus está mostrando tem problema sim. Com Moisés foi assim. Deus levou muito a sério a atitude irreverente de Moisés. Você vê que não é uma atitude, parece que foi programada, que tem dolo na história. Não. É irreverência em relação à situação. É como você, quando chega ao culto, você tem reverência ao lugar que você está. Não porque, a parede é santa, dá choquinho. Não é isso. A presença de Deus. Choquinho, você coloca... entendeu? Não dá choquinho, tá? Nós falamos sobre Uzá, a figura de Uzá, que também agiu de uma maneira irreverente, querendo dar uma ajudinha para Deus. E todo o contexto, na semana passada nós já falamos que como tinha que se carregar a Arca da Aliança, não era como eles estavam carregando em carro de boi, e sim como Deus mandou. Pastor, que besteira. Para Deus não é besteira. O problema é que nós queremos transmitir esta irreverência como se fosse para a gente. Isso é bobeira, isso é besteira. Não, para Deus não é. Há normas, formas e padrões que Deus define. Tem coisas que Ele deixa para lá, tá? Como eu vou dar andamento na semana que vem, que aquele cisma que Paulo confrontou Pedro, ele foi gerar um concílio lá em Jerusalém, que aparece em Atos. O cisma ou concílio, em que eles vão lá, aí você vê que um grupo de pessoas está vindo para Jerusalém, os apóstolos se reúnem e eles definem: não pode comer carnes sacrificadas aos ídolos, e mais uma outra coisa que eu não lembro, mas circuncisão não está inclusa. Partiu de quê? De Gálatas capítulo 2. Então teve consequências. As pessoas, Pedro realmente, ele entendeu, como homem de Deus, ele entendeu, e ele poderia ter bloqueado isso lá, mas ele não bloqueou. Ele deve ter sido ele que levou, porque Paulo, ele foi convidado depois para ir lá, para participar, mas quem intermediou aquilo foi Pedro, Tiago e João.
Entende como as coisas são importantes? São todas entrelaçadas. A irreverência é um pecado muito sério e perigoso. Mesmo quando os nossos motivos são sinceros, ela não é justificada por Deus. E eu dou sempre aquele exemplo para vocês: se você entrar numa contramão sem querer e bater no carro de alguém, você vai ter que pagar. Não, mas eu não sabia. Isso se não morrer. Tá? Eu não sabia. Foi sem querer. Não, não tem sem querer. Não tem sem querer. E aí nós falamos no final da aula passada sobre a pessoa de Isaías. Isaías é um livro importantíssimo, ele é muito grande, mas é um livro que, como João, o Evangelho de João, como Romanos, Isaías é um livro que tem que ser meditado com muita profundidade. É um livro que a gente tem que investir tempo. Ele é um livro difícil, porque a gente vê, tem muito contexto dos reis. Tem muito contexto do reis, né? Tem muito contexto ali em que nós não entendemos, porque é uma cultura oriental. Então, para os orientais, em especial para os judeus, algumas coisas que estão explicadas ali, elas são muito mais simples de entender. Frases, formas de falar. Eu de vez em quando eu salpico uma, como aquele não anda pelo lado, não se desvia nem para a esquerda nem pela direita. Era um procedimento que todos os pais, eles quando ensinavam os seus filhos a cavarem os poços, eles ensinavam. E o poço não era vertical, ele era oblíquo, entendeu? Então eles chegavam, iam cavando, assim, agora você continua, mas você não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, porque o caminho é esse para a água. Ó, eu tô lá atrás. Você olha para trás, você vai ver a luz, você vai me ver. Não sai para cá nem para lá não. Então, essas frases que para a gente é algo, o que tem a ver? Para eles era comum, porque era do dia a dia. Era algo que era comum a eles. Pastor, não quero nem fugir do assunto. Tomara que não, senão eu te corto. Pode falar. Mas isso que você falou agora, esse exemplo da curva aí, do exemplo do trânsito aí. Mas aí, mas a questão, se não sabe, não entra naquele assunto da ignorância? Não, senhora. Não, senhora. Ele pesa diferente, mas você tem obrigação. Tá? Se você, qualquer obrigação legal, você não cumpri-la por não saber, você não vai ser perdoado em relação a isso. Eu estou comparando com a lei. Sim, mas é com a lei que eu estou falando. De Deus, assim, por exemplo, comparando com a palavra da lei de Deus. Porque senão eu vou fugir mesmo. Porque quando chegar lá, é todo juízo mesmo e tal assim, tem alguns que Deus vai tratar, como eles eram ignorantes da palavra, vai ser um juízo diferente. É o que eu estou falando, mas não vai deixar de haver o quê? Juízo. Você é uma crente que tem na sua mão a Bíblia, você tem tempo para orar, para ler, para estudar, para vir na dominical, você pode vir a pé, tem uma série de facilidades. Você acha que você vai ser julgado igual um crente lá da Coreia do Norte que tem direito a pegar uma folha de Bíblia e esconde debaixo do sovaco aqui, entendeu? E aí quando dá ele lê e decora porque só tem aquela folha? Não, o julgamento sobre a sua vida vai ser diferente, vai ser muito mais rígido que o outro, e é nesse contexto. Mas quem que vai executar esse juízo? Deus. Vai haver juízo? Vai. Vai ser perfeito. Tá, vai ser perfeito, dentro da medida, como um índio da Amazônia, como pega sei lá, um sírio lá não sei aonde. É diferente, mas ele que vai fazer, conforme a medida. Quanto mais é dado, mais é requerido. Falamos de Isaías como um livro muito importante. Isaías, ele é um dos textos mais ilustrativos. Nós falamos em que ele olha e vê seres celestiais proclamando em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deve ter sido uma cena excepcional. E aí nós comentamos na semana passada que a ação dele, ou melhor, a reação a ele, foi o senso de pecado, e não de soberba. Você vê a diferença entre homens realmente de Deus e aqueles que não são? A soberba que é criada a partir do momento em que você tem o contato ou não. Falamos que dois pontos têm que ser observados. Nós tratamos na semana passada sobre a revelação da santidade majestosa de Deus, porque essa santidade majestosa de Deus mostra a maneira como o pequeno enxerga o grande, como nós temos que enxergar Deus. Será que você começa uma oração falando: e aí?
E aí, brother? Você joia? Tá legal? E aí, mano? Tem gente que trata Deus de mano. Entendeu? Qual é a reverência disso? Cara. O problema disso não é questão de você ter intimidade ou não, e sim que você começa a agir com Deus de uma maneira irreverente. Quando você vai pegando um pouco de intimidade com as pessoas, você começa a fazer coisas que antes você não fazia. Em certo ponto é positivo, mas em certos pontos é negativo. E quando se trata de Deus, aí a coisa complica. Entendeu? É a figura que já citamos, entendeu? De um general na África, em que ele era, além de general, ele era presidente do país. E aí ele acordava 4 horas da manhã para orar e colocava suas vestes presidenciais. E quando questionava, ele falava assim: olha, se eu falo com seres humanos desta maneira, eu não vou falar com o meu rei? Reverência, não é religiosidade, é reverência. Ele tem que identificar essas coisas. Entender que é Senhor, né? Hã? Entender que é Senhor. Tá? Mas não é uma coisa que você pode exigir dos outros. Agora, se aquele presidente ele começar a falar assim: olha, todo mundo agora no meu país tem que acordar cedo e tem que vestir o terno, a gravata, tal, para orar, senão vai ser morto. Aí ele está errado. Mas a reverência ela existe, tem que haver. A reação de Isaías diante da santidade majestosa e moral de Deus, ele teve contato com as duas, tanto a majestosa, aquela grandeza de Deus, como a revelação moral de Deus, em que você começa a comparar o seu ser com a figura de Deus. O texto diz, Isaías 6, verso 2, o texto diz que os serafins possuíam 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés e com 2 eles voavam. Por que eles cobriam o rosto? Reverência. Eles, como seres criados com esta finalidade exclusiva, e tem uns pastores malucos que falam assim: olha, eu quero chamar um serafim de fogo, eu vim aqui. Não, o serafim não vai vir aqui. O serafim foi criado para dizer: santo, santo, santo é o Senhor José. Foi criado para isso. Aqueles... Hã? Serafim é um anjo. Não, serafim é um serafim. Anjo, arcanjo, querubim e serafim são ordens angelicais, mas não é um anjo, tá? E com as 2 asas cobrindo os pés, por quê? Não sei. Aí eu devia ter olhado porque eu sabia que alguém ia perguntar isso, mas eu fiquei tão inerte na figura de Deus cobrindo. Se eu descobrir porque que ele... Não sei, não fizeram o pé, não sei. Tá? Mas eu posso tentar ver por quê, tá? Por que eles cobriam os pés. Há uma possibilidade que aí eu vou chutar. Uma coisa que eu vou chutar é que a terra em muitos lugares ela é considerada como imunda. A matéria física é considerada como imunda. Pode ser. Mas aí fica meio fora do contexto porque eles não descem na terra, não sei. Tá? Mas as asas do rosto eram no sentido de reverência. Apesar deles cantarem santo, 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 eles não podiam contemplá-lo na presença dele. Ora, se seres santos não podiam contemplar a santidade majestosa de Deus, imagine o pecador. A visão da santidade divina despertou imediatamente em Isaías uma violenta reação quanto ao seu comportamento e ao comportamento da sua nação. Ai de mim! Primeira coisa que ele olha, ele não olha para o outro, ele olha para ele. Isso é importante. Ai de mim, que tenho lábios impuros e vivo no meio de uma nação de lábios impuros. Ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que ele é pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A visão da santidade divina despertou imediatamente em Isaías uma violenta reação quanto ao seu comportamento e o comportamento da sua nação. Essa santidade majestosa de Deus, que desveste o ser humano de todo o seu orgulho e presunção. Isaías ficou nu diante da santidade divina. Ele não tinha onde se apegar. Ali não vai haver pastores que vão se apegar no título de pastores, teólogos, especialistas, pessoas que são aplaudidos pela mídia, cantores. Olha, eu sou cantor. Olha, você sabe com quem você está falando? Não vai haver isso. A pessoa, quando estiver perante Deus, ele vai ter a consciência da santidade de Deus, e a única coisa que a pessoa vai fazer é abaixar a cabeça. Acho que foi o Wallace que usou esse termo, acho que num desses cultos. Vai ser tão constrangedora a presença de Deus que os santos
vão falar assim: Deus, eu mereço ir para o inferno, mesmo com o sangue do Cordeiro, eu não mereço estar aqui não. É uma coisa que vai ser constrangedora ao ponto de você não conseguir ficar ali. E aí as pessoas cantam Shekinah de Deus, a presença de Deus na igreja. A presença de Deus não está aqui na sua manifestação, porque se tiver, a gente não consegue ficar sentado nas costas assim, ó, hein? A pessoa senta, ó, coloca, hein? Coloca o braço assim, entendeu? Não consegue dormir, não tem sono nessas presenças. Quando a gente vê aqueles filmes lá do Vietnã, em que a pessoa estava o tempo inteiro ali espreita, a pessoa ficava um dia sem dormir, não tinha sono, porque ele sabia o que estava acontecendo. Qualquer graminha que quebrasse, essa reverência de Deus nós não temos. Isaías teve naquele momento. Essa santidade majestosa desveste o ser humano de todo o seu orgulho. Isaías ficou nu diante da santidade divina. E Isaías não somente reconheceu a sua pequenez diante da santidade majestosa de Deus, mas também reconheceu o seu pecado diante da santidade moral de Deus. Então Isaías confessa humildemente o seu pecado. E o que acontece quando você confessa o seu pecado? Você é purificado. Você reconhece algo. Não é que Deus não tem poder de, mas Ele espera que você seja convencido pelo Espírito. É algo que, se você for na casa de alguém que tem um santo, uma imagem, você for lá roubar a imagem da pessoa, ela coloca outra no lugar, porque a imagem não está na parede, a imagem está no coração. Esse constrangimento e essa mudança tem que ser feito no seu coração. Então tem certos casos que eu simplesmente falo: você quer ir, vai. Não dá para continuar caminhando. A contemplação da santidade de Deus devia causar em nós o senso de que nós somos imundos. Nós deveríamos estar na presença de Deus e falar assim: eu sou imundo, eu tenho vergonha. Imagina uma cena, estava conversando com o Sebastião, Jesus Cristo fazia muito isso. Quando ele pregava, ele se ambientalizava para as pessoas entenderem. E eu vou falar um exemplo que talvez você entenda. É marcado uma festa de casamento e as pessoas estão no mais alto rigor lá. Homens de terno ou smoking, mulheres com vestidos longos, todas produzidas e maquiadas. E aí você chega lá de bermuda, chinelo havaiana e camisetinha regata, todo descabelado. Você vai entrar naquele lugar. Se você não fez propositalmente, você vai entrar naquele lugar e ficar o quê? Constrangido. Mas se entrar, a pessoa fica constrangida. Tanto que o texto da palavra de Deus diz assim que quando houver, vai ter uma pessoa lá dentro que não estão com as vestes nupciais de Cristo, vai ser lançado fora. Somente quando nos conscientizamos da realidade de Deus é que temos consciência de quem nós somos. Por isso que enquanto você não se dedicar ao estudo da palavra de Deus, você vai continuar achando que você é a última bolachinha do pacote, ou pão de queijo, né? Que eu fui comer o pão de queijo lá, entendeu? Eu fui assim, nunca desço. Aí eu fui lá pegar o pão de queijo, a Diene fez assim. Revelou Rebelo. a pecaminosidade do coração. Então, automático, é automático. Aplicação. Primeiro, como tratar com a santidade de Deus? Primeiro nós temos que procurar ter o senso da santidade de Deus. Porque Deus é santo, devemos nos aproximar dele com a máxima reverência. É desta forma que os seres celestiais que são conservados em santidade se portam diante dele. Apesar de estar eternidades e eternidades na presença de Deus, eles continuam falando: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Nós não. No começo nós choramos na presença de Deus, mas passa um tempo. A única maneira de se possuir o senso de pecado é ter o senso da santidade divina. A única maneira de possuir isso é trabalhar. Não tem nada que entregue de mão beijada. Quanto maior o senso da santidade de Deus, maior o senso do pecado. E portanto mais aceitos seremos na sua presença. Quanto maior o senso da santidade de Deus, mais santos seremos nos nossos procedimentos. Você não vai conseguir agir como você agia. Vai te incomodar, vai dar coceira. Porque Deus é santo, devemos nortear a nossa vida de acordo com os preceitos dele.
Deus não exige que nós sejamos onipotentes, oniscientes, onipresentes, mas Ele exige que nós sejamos santos. 1 Pedro 1,16: sede santos como Ele é santo. Ele ordena isso. Ele não pede para você ser onisciente, onipresente, onipotente, porque Ele sabe que você não consegue, mas santo Ele sabe. Jesus Cristo conseguiu. Ele fala: pega a tua cruz e me siga. Eu tive tribulações, mas eu venci o mundo. Quando você tiver consciência da santidade de Deus, você possuirá um verdadeiro temor de Deus e se protegerá das tentações do pecado. Quem já tomou choque na tomada? Quem já tomou choque? Se eu descascar aqui, você coloca o dedo? Nada! Aí eu falo para você que está desligado. Você não vai checar? Mas isso é consciência. Porque, pastor, algo que você falou agora, né? Acho que em qualquer igreja hoje, então assim, às vezes a emoção é passageira. Então assim, há pessoas emotivas e há pessoas que são mais racionais. Então ou a gente se apega muito à emoção e a emoção passa, aquela emoção, né, de louvor. Na semana a gente passa aquela emoção, mas a constância no evangelho, a palavra, né? Então, e também não é assim. Deus fala com a gente na razão, sim, mas também a gente não se apegar demais à nossa razão, né? Mas é que tá, a nossa razão, ela é moldada pela palavra de Deus. E a razão, a emoção é algo que é humano e não é algo que você não consegue se apoiar nisso. Então, eu falo A assim, fé, ela é razão. É. A fé, ela é razão e nós temos que nos apoiar nisso, não na emoção. Eu posso colocar uma pessoa para dar um testemunho, você se emociona, não tem problema, normal. Mas isso não vai te dar respaldo nenhum na sua luta. Porque até na questão, essa questão de pessoas emocionais e pessoas muito racionais. Então, assim, então na nossa rotina da vida, é a palavra, o que a palavra está dizendo, é se apoiar na palavra, né? Porque é aquela coisa, nos muitos cuidados também, cheio de cuidados, na racionalidade também a gente acaba, né? Então é isso, o que a palavra está dizendo, né? Uma pessoa que é muito emocional na igreja, ela é uma adulta ou é uma criança? Por que a Helena está chorando? Por que a Menu está chorando? Porque não está sendo feita a vontade delas. Não é, falta o quê? Maturidade. Eu não chorei, entendeu? Por você não ter deixado que Mas e se eu fosse emocional? Eu cairia no chão e começaria a chorar. Quando você tiver consciência da santidade de Deus, você terá um desejo de se parecer com Ele. Então a imagem de Deus será cada dia renovada dentro de você. Certamente Deus está fazendo isso na vida daqueles a quem Ele ama, porque as Escrituras dizem que 2 Coríntios 3:18. E todos nós... Calma. Coríntios 3:18. Por favor, Seba. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa é a ação de Deus na minha vida e na sua vida. Mesmo que você não perceba, é isso que está acontecendo. Dia após dia Deus está trabalhando no seu caráter. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas Deus está trabalhando. E aí Deus está no controle de todas as coisas. Não é uma justificativa para você ficar nessa bananice que você fica, tá? Não é justificativa. Você tem que se esmerar em, tá? Esmerar em. Quanto mais conscientes da santidade de Deus, mais desejaremos refletir a santidade de Jesus Cristo. O oposto também é verdadeiro. Quanto mais os homens desconhecem a santidade de Deus, mais vivem em pecado e menos querem ser como Deus. Planeta Terra, mundo, pessoas. Quanto mais as pessoas desconhecem Deus,
ou quanto menos as pessoas conhecem Deus, mais o coração delas fica o quê? Agindo dessa maneira, pecaminosamente. Primeiro, procure ter o senso da santidade de Deus. Segundo, saiba que Deus é o padrão para a nossa santidade moral. O padrão para a sua santidade moral não sou eu. O padrão para a sua santidade moral não é o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio. Mas você tem que dar exemplo. Nós já vimos isso dentro de Gálatas. Nós temos que ser exemplo. Pedro foi repreendido porque ele agiu não conforme. Mas nós temos que buscar sempre a referência em Deus. Amanhã eu peco, amanhã eu adultero, amanhã eu roubo. Você vai para uma outra igreja, procura um lugar para você congregar, onde Deus fale a palavra de Deus, e não fica com esse, agora tudo que o pastor Paulo falou eu tenho que jogar fora. Não, tudo que está nas escrituras você mantém, o que não tem você descarta. Eu sou tão suscetível ao pecado como você. Então eu posso cair, você pode cair, todos nós podemos cair. Vós caís, eles caírem, eles vão cair. Saiba que Deus é o padrão para a nossa santidade moral. Isaías entendeu essa verdade de maneira muito pessoal. Ele não tratou dos pecados dos outros, mas da sua própria pecaminosidade diante da santidade majestosa e moral de Deus. Uma coisa que eu ouvi ontem que foi muito interessante: você está se afastando de Deus quando você achar que a Bíblia é para os outros e não para você. Que a Bíblia é para os outros, não para você. O texto é para os outros e não para você. Nós fazemos isso. Você lê um texto e eu falo assim: esse texto aqui de Gálatas encaixa direitinho na direita. Por que fulano é até um jargão cristão, né? Por que o fulano não veio aqui hoje? Essa palavra era para ele. Não, é para você, não é para ele. Porque se fosse para ele, ele estaria aqui. É o contexto de santidade, soberania. Desculpa, não, o contexto de soberania é o que eu comecei a tratar com a Rita no discipulado, em que a gente tira esse eu do contexto e você percebe que não é bem assim. Tem um livro que eu não vi, não sei o título direito, mas fala assim: a teologia da segunda pessoa. Tu, não é eu, é o tu, é o outro, é o próximo como a mim mesmo. Deve ser um livro interessante. Eu ouvi ontem, só se... Da segunda pessoa. A teologia. Era uma coisa mais ou menos isso. É como se fosse você aplicar a palavra de Deus. Você aplica no próximo, não para o próximo, no próximo. Eu aplico o amor que Deus movimenta em mim na Menízia. Eu manifesto a minha paciência com a dos reis. Eu manifesto a minha benignidade com a Diene. Comigo não. Você não. Paciência. Deus foi a medida da consciência moral de Isaías. Enquanto nós não tivermos essa consciência moral de Deus, nós continuamos andando conforme nós queremos. Todavia, essa grande verdade que Isaías compreendeu no seu tempo, homens de nossa geração têm esquecido. Vivemos num tempo quando a noção de paradigma moral, padrão moral, está se perdendo no meio de uma sociedade que eticamente se desmorona. É o que está acontecendo na sociedade ocidental. O ser humano, a sociedade inteira, ela está fazendo assim, desmoronando, implodindo. Vê aqueles prédios que é isso que está acontecendo. Homens, pessoas, não ligamos para autoridade, não autoridade. Eu vou falar um pouquinho essa noite sobre isso. Essa falta de respeito. Eu entendo que Deus ele é soberano. A palavra de Deus diz que ele colocou todas as autoridades, mas eu não respeito a autoridade, eu me levanto contra ela. Entendo que você tem direito legalmente a agir, não é você ficar bananamente parado, mas você tem que ir até um ponto. A figura de Pedro, quando ele levanta a espada e sai cortando a orelha de Malco, ele tinha que fazer aquilo? Era comissionado para fazer aquilo? O que ele quis fazer com aquilo? Todo esse contexto vamos trabalhar hoje à noite, entendeu? Tem razões para ele ter cortado a orelha de Malco. E por que ele não foi em cima do centurião romano? Não era medo, gente. Ali tinham ações específicas em que ele estava fazendo. Ele estava se levantando contra uma autoridade eclesiástica, contra o domínio do povo judeu. Ele estava agindo de uma maneira muito bem pensada. Eu não sei muito bem o contexto, mas não tenho muita certeza depois, mas Paulo, ele teve um momento lá, ele
romano. Apelando para César. Mas tudo aquilo ali foi motivado pela vontade do Senhor para cumprir algo específico. Ele na história que ele tinha, poderia sempre recorrer, né, o histórico que ele tinha, o currículo, né, que ele tinha, mas ele só recorreu, eu acredito que só foi esse momento, né? Tanto que ele prega dizendo: eu não usei do meu conhecimento, para que vocês não ficassem, não é esse o texto, mas mais ou menos, mas que vocês não ficassem cristãos comigo, mas que vocês ficassem refém da palavra. Eu não usei de sabedoria humana. Deixa eu avançar que eu quero acabar aqui. Hã? Lá o Supremo era como Como assim? Suprema Corte. Não havia Suprema Corte. O que havia era um sinédrio muito corrupto, em que haviam homens muito corretos ali, que no caso do julgamento de Jesus, por exemplo, não foram nem chamados. Foi feito algo tipo, chamou só um terço que precisava aplicar para apresentar a lei, entendeu? E havia um domínio tanto da esfera superior, que era o sumo sacerdote, ou os sumos sacerdotes que já haviam sido dentro de um bem comum deles, tá? Então, eu não sei dentro do Supremo se há pessoas corretas, se, entendeu? Tá? Vamos lá. Todavia, essa grande verdade que Isaías compreendeu no seu tempo, homens de nossa geração têm esquecido. Vivemos num tempo em que a sociedade eticamente se desmorona. Isso acontece por causa da falta de padrão ou uma verdade objetiva. Tudo em questões éticas, morais é relativizado e subjetivado em nossos dias. A verdade é uma questão de opinião pessoal, sem que haja um paradigma externo e fixo. Contudo, o cristão tem que tomar a atitude totalmente diferente da sociedade terrestre. Para o cristão, Deus é o padrão de toda a verdade absoluta, indiscutível também no que se refere à vida ético-moral. Hoje nós não temos padrão, nós não temos referências cristãs. Dificilmente você encontra pastores que realmente são segundo o coração de Deus. Tá? Eu vi uma série que o Felipe me indicou, uma série com muito palavrão, tem umas pornografias lá, mas ele é muito interessante, mostrando exatamente a situação. Fala sintonia. São 3 jovens em que uma moça que ela é basicamente empoderada, e ela quer resolver, ela quer fazer, ela é abandonada, não tem mãe, a mãe morreu, o pai, uma situação bem chata, entendeu? Um deles é traficante, o outro é rapper, e todos os 3 são cristãos. Ele vê o contexto do traficante levando o dízimo para a igreja dentro daqueles moldes neopentecostais, mostrando o cara contando dinheiro, totalmente desvirtuado do contexto do evangelho. O dízimo do tráfico, porque o objetivo eu santifico o todo a partir de uma porção, entendeu? Não se pensa que o todo é de Deus, eu penso na parte que é de Deus, e aí eu uso um artifício que é usado inclusive pelos seres humanos, aqui no sentido de lavagem de dinheiro. Você tenta esquentar o dinheiro, então você faz com que ele passe por vias legais, mesmo ele ser ilegal, para que dê uma maquiagem nele, para ele parecer que ele é limpo, mas ele não é. Deus não tolera a relativação da verdade, que foi o que nós tratamos em Gálatas. Há uma verdade, ela é imutável, você não pode relativizar ela. Nessa situação eu aplico, nessa eu não aplico. A regra é uma só. Tá? Pedro, do mesmo jeito que ele agia com um, com outro ele agiu. Paulo, da mesma maneira que ele agia com o outro, ele agiu com Pedro. E nós não podemos mudar o nosso jeito de agir. É claro que eu vou falar com Manu, vou falar com Helena, eu vou falar num outro linguajar, mas o sério é o mesmo. Eu chamei a atenção há 2 semanas atrás dos irmãos do Felipe, e eu falei de uma maneira muito séria, mas eu falei dentro de uma linguagem que eles entendem, mas eu tenho que falar a verdade. Terceiro contexto, seja santo como Deus. Como nós já lemos, 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 15 e 16, sede santos, porque eu sou santo, e é uma ordenança. O que é ser santo? Todos nós somos santos a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, separados, colocados de lado. Você pode sim não pecar, você pode sim dizer não ao pecado,
Cabe apenas você o quê? Ter tempo de leitura, meditação da palavra, e você começar a meditar antes de fazer. Se você ora, se você consagra o seu dia, o que vai acontecer é que a ação do Espírito Santo ela vai ser muito mais quase que palpável na sua presença, na sua vida. Agora, se você não tem contato, o que acontece? As coisas passam desapercebidas. Tem uma frase que fala assim, que ser perfeito não é questão de não ter pecados, que não são os pecadores, mas é que é andar com Deus. E uma vez eu vi um versículo de Davi falando isso: Senhor, serei irrepreensível se o Senhor me livrar da soberba. O contexto é sempre buscar esse padrão de perfeição. Você é chamado para ser imitador dele, e nesse sentido que você tem que ser santo. É por isso que Paulo ele fala: sede meus imitadores. Eu não tinha coragem de fazer o que ele fez, não. Sede meus imitadores. Gente, me toma como padrão. Vocês não estão conseguindo? Me toma como padrão. O modo que você tem para segui-lo é obedecer às suas leis santas. Se você não lê, não tem como obedecer. Somos conformados à sua santidade quando nos regulamos por sua lei, que é a transcrição da sua santidade. Não o imitamos quando fazemos simplesmente algo que se conforma à sua santa lei, mas quando fazemos por respeito à pureza do legislador. E aí a diferença entre religiosidade e cristianismo. Você não tem que fazer algo simplesmente porque está sendo mandado, e sim porque você entende que com aquilo você glorifica ao Senhor, entendendo que isso é um processo. Você começa fazendo as coisas por constrangimento. A Rosângela sempre dá o testemunho dela, que quando ela se converteu, ela chegou lá para a discipuladora dela e falou assim: o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Por quê? Inicialmente você age de uma maneira poder de polícia. Eu paro de fazer, mas aí você começa a pôr em prática, você começa a mudar os preceitos. Eu não faço isso porque eu sei que não é porque eu vou tomar retaliação, não é porque o devorador vai comer as minhas finanças, não é isso. Não é porque Deus vai me jogar no inferno. Eu faço isso porque glorifico o nome do Senhor. A nossa preocupação ao fazermos a vontade de Deus deve ocorrer por causa da própria natureza de Deus. Há muitas pessoas que fazem coisas boas, que são dignas de um louvor humano, mas elas não possuem qualquer apreciação pelo que Deus fez e pelas suas santas leis. Pessoas que agem de uma maneira positiva, legal, a gente vê fazendo ações sociais e tudo mais, mas não tem nada a ver com quem? Com Deus. Eu faço, eu abençoo, mas eu não faço para a glória de Deus. Eu faço para que as pessoas falem: nossa, como a Shirley é legal, ela fez isso, né? Como a Jenny se esforçou para estar aqui hoje. Parabéns, Jenny! Entendeu? E aí você tem que tomar cuidado entre religiosidade e o verdadeiro cristianismo. É diferente. E você só percebe o cristianismo. Tá? É muito fácil você ser religioso. É muito fácil você automatizar as coisas. É muito fácil você falar assim: agora eu vou ler a Bíblia 3 capítulos por dia e ali. E você tem que fazer isso, porque senão você amolece. Mas quando a coisa pegar no tranco, você tem que fazer aquilo por prazer. A leitura, a meditação, a oração. Quando Calvino Lutero faz: olha, vamos trabalhar em vez de 2, 4. Ele não está falando aquilo simplesmente porque ele está querendo ser religioso. Não, é porque ele tinha necessidade de estar na presença de Deus. É algo que ele precisava. Era a necessidade dele. Somos chamados a ser imitadores dele. Ser imitador de Deus é fazer as coisas certas por causa do santo legislador, e não por causa de uma punição que você venha sofrer. Portanto, seja santo, porque isso é o que ele quer que você seja. Trânsito. As pessoas dirigem e fazem o que querem. Por que tem as legislações? Para tentar coibir, ou então gerar em você algum tipo de constrangimento. Mas aquilo tem que começar a ser normal. Se você é uma pessoa que vê um pardal, e quando está chegando perto do pardal você reduz para não tomar multa, e depois você anda a 120, está errado. Você não está entendendo o recado que está sendo dado. O recado é: mantenha uma velocidade padrão, porque isso é o correto. Mas eu acho que nessa via eu posso andar 60. A legislação está dizendo isso. E aí você faz o quê? Você se adequa. Quando você se adequa a coisas simples como essa, o que acontece é que você começa a adequar as leis de Deus.
Porque começa a ficar natural para você ser obediente. Agora, quando você é desobediente em pequenas coisas, com grandes coisas... Mas também muitas autoridades aí colocam pardais excessivos para arrecadar dinheiro. A palavra de Deus, ela faz alguma condição para você se submeter às autoridades? Sim ou não? Sim. A menos que seja contra as Escrituras. Então, se eu falar para você que você tem que se prostituir, que você tem que vender drogas, eu estou agindo contra as Escrituras, você não tem que obedecer. Fora isso, o Senhor é o nosso vingador. Ponto. O Senhor fala que nós temos que ser submissos às autoridades, desde que elas continuem, até dentro do credo da Igreja Batista. Você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você se submete às autoridades eclesiásticas que são constituídas sobre você, até o momento em que elas se manterem fiéis às Escrituras? Sim, eu aceito. Ponto. Mas o que é? A gente quer fazer o quê? Relativizar, que é o que você fez. Porque eu acho que uma autoridade está colocando, e deve mesmo estar colocando, mas porque eu acho que não tem que ser a 100 metros. Eu acho que tem que ser a cada 500. Mas aí a Diane acha que é a cada 600. E aí a Esther acha que é a cada 1 quilômetro. O Sebastião já acha que não tem que ter. Então cada um assume a lei de uma forma relativa e faz o que quer. O que acontece? Anarquia dentro do país ou dentro da sociedade, que é o que está acontecendo hoje. As pessoas, elas relativizam as leis segundo o que elas acham que é certo. Filhos obedecem os pais no que eles acham que tem que obedecer. Homens obedecem a Cristo no que eles acham que tem que obedecer. Mulheres obedecem seus maridos no que elas acham que tem que obedecer. E aí essa sociedade, ela fica do jeito que está e vai cada vez ficar pior. Seja reverente, obediente às Escrituras, seja obediente às leis e autoridades por causa de Deus. Mesmo eles sendo injustos, se não tiver contra a palavra de Deus, seja reverente. Seja reverente. Dentro da possibilidade, execute e use os artifícios. Se você tem problema na justiça, use serviços advocatícios. Se você tem problemas na medicina, use os médicos. Se você está querendo aprender coisa, use os professores. Use dos artifícios. Mas não deixe de se submeter à boa, perfeita vontade de Deus. Vai ser a frase final da palavra de hoje à noite. Tá? Apesar de tudo, se submeta à vontade de Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer pelo estudo de santidade. Estamos muito longe, Pai, de realmente nos amoldarmos à Tua santidade. Queremos ser santos como Tu és santo, mas não nos dedicamos como deveríamos. Não usamos o nosso tempo com sabedoria. Nós, Pai, mais bocejamos do que realmente reverenciamos a Tua presença na leitura da Tua palavra. Temos a capacidade, Pai, de acordar cedo para fazer tantas coisas, mas quando se refere à Tua palavra, nós nos folgamos, Pai. Nós, Pai querido, pedimos que o Teu Espírito Santo nos convença, nos constranja, que como a Tua palavra diz em 1 Pedro, que nós possamos realmente ser santos como Tu és santo. Que na semana que vem, quando iniciaremos o estudo do juízo de Deus, nós possamos reverentemente entender que sem a santidade ninguém verá o Senhor, Pai. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.